Dois animes super poderosos podem estar te enganando. Será que Boku no Hero teve uma queda tão grande quanto dizem? E One Punch Man tem algo de bom depois da primeira temporada? A verdade é que um deles é cinema absoluto e o outro uma baita decepção. Mas você sabe qual é qual? Eu assisti os dois e com isso, sim, vou passar pano para um deles, porque vou comparar história, personagens, animação e outras coisas para te mostrar até o final do vídeo o porquê de um ser o melhor anime de heróis, enquanto o outro passa longe das obras-primas desse gênero. Então não importa se você é One for All ou One Punch Man, já deixa o seu like e se inscreva, porque é hoje que eu vou abrir os seus olhos sobre esses gigantes do heroísmo. Seiba! Antes de deixar esses dois terem o seu X1 para mostrar quem tem o melhor pose de super-herói, você precisa relembrar a premissa de cada um. My Hero Academia ou Boku no Hero Academia traz um mundo em que 80% das pessoas têm um poder mais ridículo que o outro, e acompanha a evolução de jovens super poderosos enquanto enfrentam vilões e buscam se tornar verdadeiros heróis. Com destaque especial para um que nasceu sem poderes, mas foi escolhido para herdar a habilidade do herói mais foda de todos, depois do Homem Libélula, é claro. Já One Punch Man brinca com as histórias do gênero ao mostrar o cotidiano de um cara ridiculamente forte, que se tornou um herói capaz de acabar com tudo e todos em um só soco, menos a sua depressão que rivaliza com a de Shinji Ikari. Mas é por isso que junto de seu novo pupilo, ele começa uma jornada rumo a um novo propósito, enquanto todos os outros parecem estar tryhardando demais. Então, primeiro, tem coisas meio bobas, mas é uma história tradicional do gênero com um toque japonês, enquanto o outro é uma paródia que pode ter uma piada central repetitiva, mas não se limita a isso, e traz à tona um aspecto importantíssimo na comparação dos dois, seus personagens. Em Boku no Hero, Deku é o jovem protagonista, mas vários de seus colegas de classe têm seus momentos de destaque, assim como alguns dos heróis adultos que geralmente complementam a história dos adolescentes, alimentando seus sonhos heróicos e talvez alguns outros tipos de sonho também. Em contrapartida, One Punch Man tem Saitama e o Cyborg Genos como pilares, mas não deixa de apresentar uma variedade de super poderosos, além de uns subpoderosos também. É um fracassado. Sendo que vale destacar o anti-herói Garou por ser o único com grande destaque sem estar do lado do bem, por assim dizer. Algo diferente em Boku no Hero, onde os vilões importantes estão presentes em maior quantidade, mesmo que Shigaraki seja o principal antagonista da série. Com isso, notamos como a escolinha do professor Eraserhead foca na garotada. Já o anime do Careca de Capa tem seus adolescentes com cara de marmanjo, mas dá ênfase aos mais velhos, desde os ainda jovens até idosos, e aqueles que partiram dessa pra melhor. Só que estes personagens só existem graças a seus respectivos mundos, algo que funciona de maneira um pouco diferente em cada anime. Pois na obra do nosso calvo favorito, os diversos heróis fazem parte de uma organização privada e burocrática, que os divide em classes de poder, bem como define níveis de ameaça para as monstruosidades que os atacam ou para os simples bunda-moles que atrapalham o dia a dia do pessoal. Fora isso, a sociedade não aparenta ser muito diferente da nossa, assim como a de Boku no Hero, mas neste temos um mundo que foi moldado graças às individualidades, apresentando tanto seu sistema educacional que rivaliza a Sky High, quanto a profissão dos heróis que possuem agências e trabalham com o governo. Além disso, o uso de suas habilidades é mais restrito e regulado, enquanto em One Punch Man, os heróis têm mais liberdade, até porque nem todos são super poderosos. Dessa forma, vemos como Boku no Hero se preocupa mais com suas regras, trazendo mais peso e um grau de profundidade ao universo, enquanto o outro pode parecer simples demais a princípio, mas dessa forma pode abrir espaço para a sátira tomar conta. Só que qual dos dois animes consegue tirar melhor proveito de sua proposta? É para responder isso que eu vou falar de como cada um junta os aspectos que comentei, mais outros fatores como a animação, para funcionar de fato, algo que vai deixar as diferenças entre os dois cada vez mais aparentes. Mas antes disso, já coloca aí embaixo qual é o seu preferido e não esquece de dar aquela engajada e se inscrever para ajudar o canal a chegar aos 3.000 inscritos. Ah, eu esqueci. Você... Falando de Boku no Hero, temos uma história que busca ser levada a sério, mesmo em meio a alguns poderes meio bobos e piadas sem graça que não fogem do que você pode ver em outros animes. Por outro lado, One Punch Man usa o contraste de momentos que parecem sérios com as ações e características do elenco para trazer uma comédia mais autêntica, além de abordar seus temas em momentos simples como os diálogos entre King e seu parceiro de jogatina. Então é claro que assistir Saitama e companhia pode ser mais engraçado, mas eu não acho que My Hero precise ser. Para mim, vários de seus momentos de comédia ou slice of life servem apenas como uma pausa da ação e oportunidade para o show demonstrar uma de suas maiores qualidades, seus personagens. Não é como se fossem todos os mais profundos do mundo, mas o anime faz um ótimo trabalho em criar diferentes personalidades, com habilidades criativas e que são bem exploradas ao longo dos episódios. Além disso, seus arcos de desenvolvimento são feitos de maneira muito competente, algo que não pode ser dito de One Punch Man, já que ele tem ótimos personagens interagindo entre si, mas não desenvolve tantos ao mesmo
no tempo como Boku no Hero faz. Por mais que você possa não gostar de uma outra figura em My Hero Academia, é difícil não encontrar alguém que te agrade. E também não é à toa que essa obra é famosa, ou talvez infame, por ter muitos chips românticos em sua comunidade, chegando até a fazer jus ao nome de Boku no Pico Academia. Esses chips chegam até a envolver os antagonistas da série, porque o anime dá brecha para isso, apresentando uma boa galeria de vilões diversos, que têm embates ou contrastes diretos com os heróis, enquanto aqueles em One Punch Man costumam enfrentar monstros caricatos e descartáveis, com a grande exceção sendo o Garou. Você pode argumentar que isso faz parte da natureza satírica da obra, e eu concordo, mas o anime demonstra que é mais que isso quando aborda a depressão de Saitama após uma luta, a nova visão que Suryo tem sobre o heroísmo depois de enfrentar um poder avassalador, ou a coragem que King passa a demonstrar quando deixa de jogar obras-primas para se colocar na linha de frente. Porém, eu sinto que Boku no Hero consegue usar os seus momentos de ação com mais peso e emoção. Eles frequentemente servem como um clímax emocional, e de quebra, algumas dessas cenas se tornam momentos icônicos para a série e para o mundo dos animes em geral. Não à toa, o Saitama copiou All Might na abertura da terceira temporada, né? Só que nem tudo é perfeito, porque a Mirko não aparece tanto quanto talvez deveria, mas isso não vem ao caso. O ponto é que apesar de ter um universo com detalhes inusitados, dá para entender reclamações ao fato das coisas serem muito preto e branco, além de possíveis furos de roteiro. Eu acho que o anime poderia ser melhor se tomasse rumos diferentes com a narrativa, ou se tivesse personagens moralmente cinzas de verdade, mas não considero que temos necessariamente um problema, e sim uma escolha deliberada de contar uma história mais tradicional entre bem e mal. Essa é uma questão um pouco mais presente em One Punch Man graças ao Garou. Pois é, ele é um MVP dessa bagaça. Ou com a maioria dos heróis não sendo tão heróica quanto Mumen Rider, que provavelmente seria um ótimo ajudante em My Hero Academia. Agora, os dois principais problemas presentes na história de Deco, pra mim, são o ritmo e trechos bagunçados da história. Pois apesar de momentos calmos servirem como uma pausa da ação, como eu disse há pouco, tem vezes em que eles se estendem demais, e o anime pode ficar maçante. Sim, eu me refiro ao arco da Guitar Heroine, e olha que eu me identifico com o fato de Gentle ser um youtuber fracassado. Além disso, alguns arcos de treinamento podem ser lentos, cheios de flashbacks e com pouca urgência. Algo mais evidente na quinta e mais criticado a temporada da série, que ainda mostra o trabalho de agente duplo do Hawks ou o desenvolvimento da Liga dos Vilões de um jeito enrolado. Mas o importante é que o ritmo é o principal problema, não os personagens ou as mensagens que poderiam ser demonstradas de maneira mais impactante dentro de um tempo adequado. E esse é um problema que One Punch Man não tem, já que é recheado de ação caótica que pode ser beneficiada por um andamento veloz, ou comédia bem construída que se sustenta mesmo em momentos de lentidão. Sua história não equilibra tantas figuras ou visões diferentes ao mesmo tempo. Ele é mais simples e capaz de manter certa regularidade. Mas isso nos traz ao elefante na sala quando se trata da adaptação de One Punch Man, sua animação. É um fato que sua qualidade caiu depois da primeira temporada. Mas será que deveríamos dar tanta atenção para isso em um anime que é em primeiro lugar uma comédia? Sim. Eu diria que a resposta é mais complicada que um simples sim ou não. Claro que a animação é importante para vermos lutas de tirar o fôlego como as da primeira temporada, mas ela também ajuda a trazer mais charme e expressividade ao elenco, sendo fundamental para fazer o público rir com o anime, ao invés de rir do anime, algo que ficou bem evidente na terceira temporada, quando viram o Garou fazendo Moonwalk. Mesmo assim, não é como se a animação fosse completamente horrível depois da primeira temporada. Na verdade, eu diria que é ok pra boa na segunda temporada e ruim pra decente na terceira. Isso quando eles estão tentando animar ao invés de fazer pintura expressionista, né? O importante é que o nível pode estar abaixo do que a série merece, mas também não é a pior coisa do planeta. Esse é um título reservado para aqueles que parecem ter transcendido a compreensão humana. Só que Boku no Hero não tem nada a ver com isso. Ele é uma série criticada por ter sua queda de qualidade, como eu mesmo falei nesse vídeo de Demon Slayer. Mas não é como se a animação chegasse perto da bagunça de One Punch Man. Até em temporadas criticadas, é possível notar um episódio que vacila, enquanto o próximo é bem feito. Dessa forma, sua produção é consistentemente sólida com alguns tropeços. Já o anime de Saitama tem um ápice de animação maior na primeira temporada, onde até as bolas do Sonic têm fluidez, mas depois fica em torno do medíocre, algo que não pode ser dito de seu universo, já que ele mal foi explorado até agora, apesar de ter potencial infinito, enquanto o de Boku no Hero é limitado, mas contém mais detalhes e criatividade dentro de suas restrições, para contar esse drama sobre amadurecimento e heroísmo. Não à toa, tem um spin-off bem legal focando em heróis diferentes dos que estamos acostumados, enquanto eu sinto que uma série derivada de One Punch Man seria melhor focando em alguma figura já estabelecida, com sorte o macho alfa King. Então, One Punch Man é uma paródia divertida e original a princípio, mas com uma piada central repetitiva. Ainda bem que o anime traz um elenco carismático com uma história simples de acompanhar e efetiva ao abordar temas como a depressão ou a razão de ser dos heróis, coisas
coisas que infelizmente são ofuscadas após a primeira temporada, tudo graças a problemas técnicos em sua produção. Por outro lado, Boku no Hero é tecnicamente muito bom em geral, trazendo uma história mais tradicional entre bem e mal, que é ambiciosa e tem seus deslizes, mas competentemente traz um universo melhor explorado até agora, muito graças a vários personagens que, além do carisma, também são desenvolvidos de maneira relevante e proporcionam momentos plus ultra em visual e emoção. É por isso que no vídeo de hoje, My Hero Academia é o cinema absoluto que conseguiu se recuperar de uma queda em suas temporadas de meio, enquanto One Punch Man é a decepção que tem coisas boas após a primeira temporada, mas ainda deixa a desejar em alguns aspectos. Mas agora eu quero saber de você, quais são os próximos animes que deveriam aparecer neste quadro? E você é da equipe Plus Ultra ou prefere o One Punch Man? Pouso de super-herói!